seja bem-vindo a mais um Sertão Gospel, agora em formato podcast. É a evolução do rádio chegando até você. Olá, sejam todos muito bem-vindos. E também não esqueçam de dar o seu like e o seu joinha. Isso, e olha, gente, o perfil da nossa audiência: cristãos, líderes de ministérios, empreendedores e membros engajados, daqueles que fazem a diferença, daqueles que dizem: sim, eu vou usar os recursos que Deus me deu, os talentos que Deus me deu para ganhar almas para Jesus. Há 27 anos, o Sicom transforma credibilidade em alcance. Desde o Jornal de Colombo, impresso e digital, ao metropolitano JC, nossa evolução não para. Preparamos a Rádio Ideal e um hub completo, com estúdios de ponta para o Idealcasts Rádio, TV, fotografia e um auditório moderno para transmissão ao vivo de eventos. A estrutura ideal para a sua marca criar conteúdo e gerar negócios. Sicom, você faz parte da nossa história. Venha nos visitar e seja nosso parceiro. Interessa a você, vira conteúdo aqui. E você pode ver aqui no Idealcast todos os episódios, algumas coisas e conteúdos a gente também publica lá no YouTube, no canal Darcy e Claudinha. E agora nós vamos, como sempre, com a imagem externa, aqui na divisa de Curitiba com Colombo. Aí nós estamos vendo, bacana. Bacana, olha aí, a sede da Sicom. Exato. O cubo rotativo ali do Sicom, essas são as imagens externas ao vivo, gente. E você tem uma imagem noturna. Ao fundo você está vendo Curitiba. Obrigado, Fabiano. O pastor Eliezer Almeida Júnior é filho do apóstolo Eliezer, que, por sinal, batizou Darcy nas águas do Rio Jordão, em Israel. Bem-vindo, pastor Eliezer. Bem-vindo, meu amigo Eliezer, prazer enorme ter você por aqui. Muito obrigado, Darcy, Claudinha. Para mim também é uma grande alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho sobre... Não é Davi, é pai do Salomão, viu? Não sou Davi, mas sou pai do Salomão. E como diz a Claudinha, o Salomão mais lindo. O Salomão mais lindo na vida. Eu sou suspeita, mas é o Salomão mais lindo que eu já vi. Olha, o Salomão é uma bênção de Deus. O Eliezer já é avô e ele tem um neto e o filho com 15 dias de diferença. E graças a Deus, porque é um milagre o Salomão. E a gente vai contar, olha, a gente tem contado nos filmes por aí, e o Salomão faz parte da nossa história, né, Claudinha? Faz parte. Mas, pastor Eliezer... Tudo bem, graças a Deus, está equilibrando a saúde aí física, né? Estou passando uns perrengues aí, como a gente fala, mas graças a Deus ela está tudo bem. Salomãozinho também está bem, acabamos de vir da pediatra também. E descobrimos que ele está com 10 quilos. Tá uma mão, né? 71 centímetros e meio. Quantos? 71,5. Rapaz. Eu costumo dizer assim que ele é a cara da Thalita, porque ele é lindo, né? Mas ele tem a minha altura. Alguma coisa tem que ser. Alguma coisa tem que puxar, né? Eu sou o pai, né? E além do mais, eu sou vô do tio dele. É isso, é vô do tio ele dele. nasceu e com 15 dias se tornou tio. É um privilégio, né? Privilégio. São para poucos. Privilégio, uma honra. A minha filha Daniele, né? Já está com 32, 33 anos. E agora ela chegou a hora dela ter um filhinho. Ela sonhou muito com isso e nos deu essa graça. O Davi, juntamente com o Salomão, né? Realmente deu 15 dias de diferença, literalmente, né? Que bênção, né? Quer dizer, vão crescer junto, vão conviver, vão compartilhar. Hoje mesmo ainda passei na casa dos meus pais e aí minha filha estava lá. Então foi a junção de tudo, né? Neto novo, bisneto novo, apóstolo para apóstola também. E curtiram, né? E curtiram bem aí todo esse movimento, todo esse crescimento, né? E os dois estavam lá. Já um puxa a mãozinha do outro, o outro já chama a atenção do outro. E como interage, que é essa experiência, de repente? Porque tem o lado profético também, o nome deles, quem eles são, a forma que veio.
essas crianças vieram para a felicidade de todos, inclusive nossa. Então a gente fica pensando, como que é quando eles se veem, pastor? Então, eles ficam se olhando como crianças assim, né? Normal, né? É normal a criança ficar meio se olhando, mas conforme cada um vai sendo criado, eles vão começando a interagir. Um puxa o outro. Quando eles eram mais novos, a gente colocou os dois juntos na cama e os dois ficavam viradinhos um pro outro. E a mulher tentavam conversar. Dá a impressão às vezes que o Salomão quer ensinar alguma coisa para ele, ou ele também quer compartilhar alguma coisa com o Salomão. Então é um negócio muito engraçado. É lógico que a gente filma tudo isso, grava tudo isso e deixa lá nos arquivos, né? Que vai e o pessoal que participa tudo junto. Quer dizer, eles interagem da forma deles. Da forma deles, a comunicaçãozinha deles. Por isso que você perguntou, o Salomão perguntou de mim, eu falei, perguntou, o Davi, Darcy, não é o Davi, Darcy. Você sabe que às vezes eu fico assim, uma semana, 2, sem falar com o pastor Eliezer, e ele fica em São Paulo, nem sempre em Curitiba. E eu ligo, e o Salomão não perguntou de mim, como que fica? De vez em quando eu te mando, desculpa. E é incrível porque a gente sente saudades. Sim. Né? A gente sente muitas saudades. E como eles crescem rápido. Quer dizer, cada vez que você vê, eles estão completamente diferentes. Pastor Eliezer, a gente se encontra sempre, né? Direto. A gente se conhece há muito tempo. Seja aqui ou lá, né? Aqui ou lá. Mas a gente já se encontrou em Florianópolis, em São Paulo, quando a gente foi surpreendido. A Thalita está grávida. Foi uma festa que a gente não para de comemorar desde então. E agora o Salomão já com seus... Quantos meses ele está agora? 7 meses. 7 meses? 7 meses. Graças a Deus. Firminho, graças a Deus saudável, tudo equilibrado, crescendo conforme manda aí as regras, né? Dentro das faixinhas lá, que tem, ele tem uma cadernetinha, um caderno. Ele também tem uma curva de crescimento, peso, né? Peso, tá dentro. As vacinas e tudo mais aí que a gente tem que estar sempre ministrando isso. Ele já está comendo comida, papinhas, né? Na hora do almoço e janta. E já está com fruta intercalado no período da manhã e no período da tarde. Salomão já sabe, churrasco é comigo, tá? Top! Ele vai amar. Agora sim, uma criança, um filho, é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande, muito grande. Como o Darcy bem colocou, Claudinha, o Salomão veio para as nossas vidas realmente de uma maneira assim, de milagre, e veio para trazer e marcar o novo de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Então, hoje, a nossa maior responsabilidade não está em criar um filho meu, ou um filho meu e da Thalita. A gente sabe que os filhos, Deus nos dá como herança. E a gente não deve criar eles para nós, ou somente para o mundo. Então, hoje, a nossa maior e primeira pergunta diante de Deus é: Senhor, como eu devo criar, educar, amar, respeitar o Salomão? Como eu devo também me apresentar para ele? Eu sou o pai, eu sou a referência, né? A mãe da mesma forma. Então, como cristão, a gente realmente tem essa preocupação. Faz pouco tempo que a gente aprendeu que nunca foi sobre nós, né? Sempre foi sobre ele. Né? Então, diante disso, para nós, isso realmente tem sido tudo novo. Um reaprendizado. Imagina, antigamente nos criticavam bastante. Vou fazer 20 anos de casado com a Thalita, e os críticos de plantão na época chegavam e falavam assim: vocês não vão ter filho? Porque é assim, né? Quando você está solteiro, quando é que você vai namorar? Casar? Não, namorar. Aí depois você começa a namorar, quando é que vocês vão noivar? Depois você noiva, quando é que vocês vão casar? E quando é que casou, quando é que vocês vão ter filho? E a gente segurou um pouco por causa de algumas coisas de saúde nossa e também propósito objetivo da gente estudar durante a arrancada do nosso casamento. Então eu terminei a minha faculdade, a Thalita terminou a dela, ela se aprofundou em algumas pós-graduações, mestrados e doutorado, e aí sim chegou o momento para a gente, né, descobrir aí que a gente estava orando, falou: Senhor, é para ter, não é? Como é que é? E só que os críticos de plantão na época falavam para a gente assim: você vai demorar muito, você vai ser pai e avô, você vai ser pai e avô, você vai ser pai e avô. E eu falei: olha só, né, como são as coisas. O poder das palavras.
E aí hoje eu descobri que eram profetas falando. E realmente nasceu Salomão, então eu me tornei pai. 15 dias depois eu me tornei avô. E tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Então realmente é um novo de Deus para as nossas vidas. E eu tenho certeza que também para a vida de vocês porque vocês sabem da nossa proximidade, familiaridade, né? E da responsabilidade que vocês têm hoje também de ser nossos intercessores especialmente do Salomão, de dar muito amor, carinho e responsabilidade também sobre a vida dele. Já sabe os nossos princípios, né? Que são os mesmos de vocês. Inclusive estragar a criança é uma função nossa. É função de vô e de Dindo. Exato. Então, mas deixa eu primeiro eu criar ele certinho, por favor. Mas será sempre à luz da palavra de Deus. A gente está vivendo também uma fase com a Paulinha, que é a nossa filha, que está chegando. Ela está com 39 anos, Mauro tem 45. E a neta vai fazer agora, dia 1º de agosto, 8 anos. A gente está vivendo uma fase maravilhosa, porque filho foi uma filha no tempo da correria, nem eu não estava na presença de Deus quando aconteceu, mas o Senhor fez a alegria de termos uma filha, a vida completamente resolvida, não tem nada por resolver. Então nós estamos vivendo esse lado vô, e a Claudinha foi a avó convidada. Então, veja os planos de Deus se cumprindo, né? Porque eu não sou mãe, mas tenho filha. Né? Não tenho filha, mas tenho neta. E se dão bem. E não tinha afilhado, agora tenho afilhado também. Então, são os propósitos de Deus se cumprindo na vida da gente. Pela misericórdia de Deus. Sabe, Eliezer? A graça. Sabe, pastor, o pastor Eliezer, eu estou entrevistando o pastor, mas o Eliezer, eu chamo de Eliezer no dia a dia. Sabe, o meu maior sonho sempre foi uma família. E eu julgava que essa família não seria possível, porque afinal eu já tinha passado por um casamento e dado errado, eu já tinha tido relacionamentos que não progrediram, não é que deu errado, não foram à frente. E de repente uma ex-namorada minha, que eu tinha namorado quando eu tinha 23 anos, aparece. Uau. E está aqui casada. Bem casada. Bem casado. E até não está no roteiro isso que nós vamos falar. Deus reconstrói vidas, restaura situações impossíveis, inclusive do casamento. Eu sou a prova disso. E desde que a gente começou a fazer a vontade de Deus, que a gente permitiu que o Espírito Santo, e buscamos o Espírito Santo em nossas vidas, ganhou rumos que não é mais o rumo da Cláudia, não é mais o rumo do Darcy. Eu sempre digo, tem jeito para a sua situação. Nós estamos falando com pastores, com homens e mulheres de Deus, com jovens, com pessoas que decidem no mercado. Muitos já estão, inclusive, em cargos altíssimos. Mas eu vou dizer para você, não importa a tua posição, o importante é que se você estiver com Deus, mesmo que a idade já esteja passada, como é o meu caso. Eu casei com 55 anos e a Cláudia com 50. E nós estamos agora chegando a... São 11 anos juntos, mas nós estamos chegando ao 9º ano de casado, e você lembra exatamente como foi. O que eu posso dizer é que se o Darcy foi abençoado, o pastor Eliezer, que já era casado há 20 anos com a Thalita, foi abençoado e agraciado com filhos, com herança e com netos, então a sua vida tem jeito sim. É verdade. E o segredo, pastor? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esse é o nome. Esse é o nome. Sempre foi sobre ele. Darcy, ainda sobre essa questão, e você falou sobre seu maior sonho era ter uma família, eu acredito que seja de uma grande maioria de pessoas também. Mas o maior sonho de Deus, e às vezes as pessoas esquecem desse versículo, eu não me lembro agora exatamente o endereço, eu te chamei para estar diante de mim e me servir. Que privilégio. É para isso que Deus nos criou. Primeiramente, estarmos diante dele. Comunhão, intimidade, relacionamento. Espírito próximo. Santo. Isso, exatamente. A partir daí,
vem o segundo maior sonho de Deus, que é família. Família. E por isso nos dá essa responsabilidade como homens, e nos dá a vida nova, nos dá sempre a chance, sempre a oportunidade de termos uma família. E eu costumo dizer que o grande segredo, se é que existe segredo, é que a gente... Deus também, assim como Ele nos dá os filhos, Ele também nos dá a esposa prudente, vem do Senhor. Então eu costumo dizer assim, para dar certo o casamento, eu tenho que conquistar a minha esposa todos os dias. Sim, não é uma tarefa fácil, mas isso para mim é ser homem de verdade, conquistar a sua própria mulher todos os dias. Em segundo lugar, você tem que entender que a Claudinha é do Senhor Jesus. Ela está com você por uma questão de propósito né, para ser cumprido, né? Mas você vai ter que devolver ela para ele. E ele fala que não é para devolver de qualquer jeito. Então eu costumo até brincar com esses aparelhos de internet que a gente contrata os serviços aí de internet em casa, que é de comodato. A gente recebe um aparelho novinho e tem que devolver ele na mesma condição que você recebeu. Mas você, durante os meses, os anos, você está usando ali o acesso à internet que aquele aparelhinho dá. Então a esposa não é diferente, ela é em regime de comodato. Você tem que entregar a Deus. Sem mancha e sem ruga, e aí? Obrigação de orar. Não é só cuidar, não é só estar, é entregar a Deus e dizer, eu zelo daquilo que o Senhor nos deu. Isso aí. Proteger, guardar, orar, instruir, ter paciência, conversar, dialogar, ouvir. E eu faço questão de dizer 3 vezes, porque a gente precisa ouvir. Né? E mulher fala. E precisa, né, Claudinha? Você não fala tanto, Claudinha. E se não for com completude, vira concorrência. Ou competição, de quem é mais ou de quem é menos. Esse é um risco muito enorme. Esse é o risco. Então, o ideal é ser completude. Por quê? Porque o Darcy é de um jeito. O Eliezer é de outro jeito. A Thalita é outro jeito completamente diferente. A Cláudia, idem. Então, quando a gente entende que a gente é completude um do outro, não existe competição. Tem uma frase da Claudinha que eu gosto muito. E ela fala sempre quando a gente tem um encontro de casais, ou então a gente está falando para casais, eu amo a Cláudia para ser feliz. Não, eu amo a Cláudia para fazê-la feliz. É o meu primeiro... eu parto disso. Então, de repente, coisas que ela gosta não me custam. E coisas em mim que eu identifico que ela não gosta, eu elimino na hora. Você tem que conversar. Conversar, é o diálogo. Sempre. E concordar, e combinar, porque ela é a nossa maior sócia. E obedecer, né, na verdade. Vamos ser mais diretos. Aquela linguagem mais de homem lá do Pinhão é assim, eu obedeço. Eu tenho uma novidade para te trazer aqui em primeira mão. A obediência... quando Abraão estava com um problema que Sara tinha que mandado Agar ir embora, Abraão foi consultar o Senhor, não foi? Isso. O que Deus falou para Abraão? Meu filho, faça tudo que essa mulher está te dizendo aí que eu tô com ela. Então é para obedecer, isso aí é fato. Darcy, você vai jogar bola hoje? Pera aí um pouquinho que eu vou consultar a minha vontade própria. Eu posso ir jogar bola hoje? Eu tô afim de jogar bola hoje, Claudinha? Eu gosto de jogar bola. Posso jogar bola? Entendeu? Então você dorme ao lado da sua vontade própria. Como um homem inteligente, sabe o que você é, ouça e obedeça. Mas quando é da vontade de Deus, Ele faz tão perfeito que a gente passa a gostar das mesmas coisas. Perfeito, por isso que eu digo da completude. Tem coisa que você gosta que ele nem sabia que existia. E assim vocês vão se completando, daqui a pouco vocês estão tudo no um só. Pastor Eliezer, vamos lá para o pastor agora. Vamos lá. Como começou a vida pastoral? Foi em 2010, em julho de 2010, que nós fomos ungidos, consagrados, né, na nossa igreja, à unção pastoral, ao reconhecimento. Era em Curitiba a igreja, em Curitiba, em Curitiba. E a gente já cuidava de jovens já há um bom tempo, né? E passamos cerca de 10 anos cuidando de jovens e tudo mais. E aí chegou o momento que o meu pai, o apóstolo Eliezer, ele estava para ungir uns casais para pastores. E como ele mesmo fala, a gente nem na fila a gente não estava, nem na lista a gente não estava. Quando de repente Deus já vinha queimando o nosso coração, aliás, antes mesmo de eu casar com a Thalita, mas o Espírito Santo me mostrou quem era a Thalita. Antes de eu saber quem ela era fisicamente, assim. Ela estava lá na igreja
E foi um processo de restauração que eu estava buscando a Deus. Fiquei 2 anos sem ter relacionamento com ninguém, com nenhuma mulher, né? Assim, com nenhuma pessoa nessa intenção de casar. E aí o Espírito Santo começou a mostrar, olha, ela é assim, ela é assada, ela é pastora, enfim. Mas isso foi em 2005, 2006 nós casamos, né? E aí, voltando à questão da lista, eu tinha já o chamado, ela também já tinha o chamado, e nós estávamos esperando o momento de Deus. Existe o ofício, que você daí é específico e começa a trabalhar com aquilo, e existe o chamado, que você aguarda a maturidade daquilo e o tempo certo para você ser reconhecido ou ser ungido como pastor. E no nosso caso foi assim, não estava na lista, meu pai falou, não, Deus falou comigo e falou que era para ungir vocês como pastores. Eu falei, okay. Amém, graças a Deus. E a partir daí, tínhamos algumas ovelhinhas, alguns discípulos, né, algumas reuniões de células que a gente fazia, fora o evangelismo nato que Deus já tinha desde quando a gente se converteu, né, quando você ganha um presente excepcional e maravilhoso, você quer contar para todo mundo. Então a veia evangelística já estava dentro da gente também há muitos anos e continua até hoje. E a sua conversão, ela veio de berço ou você converteu-se depois? Eu sou natural de Salvador, Bahia. Moramos lá. Eu tenho 12 anos de praia, como diz a turma, né? E daí moramos em Belo Horizonte. Conhece o Farol? Conheço o Farol da Bahia, conheço bem minha terrinha. Gosto bastante também. E aí fomos para Curitiba. Um ano depois, toda a família se converteu em ambientes diferentes, né? Mas na mesma igreja. Eu e meu irmão, a gente estava num retiro. E aí, a partir dali, começamos com o cristianismo raiz. Recebemos um discipulado ali de 30 dias, numa cadernetinha, que foi o suficiente para a gente conhecer um pouquinho da humanidade de Jesus, de quem era a pessoa do Senhor Jesus, ou a missão principal que ele fez, o perdão dos nossos pecados, e depois o ID. E nós levamos isso muito a sério, graças a Deus, a família inteira. Meu irmão também, mais velho que eu, o Roberto, ele é pastor lá no Uruguai. Eu sou pastor aqui também. Já cuidamos bastante de vidas, mas hoje eu sou pastor e empresário também, então o que a gente chama de bivocacionado, né? No que diz respeito, às vezes, é um chamado, que já vamos falar um pouquinho, que está virando o nosso ministério. E assim a gente está caminhando. Minha esposa pastora, a esposa dele também, minha irmã e meu cunhado são ministros de louvor. Tá todo mundo, graças a Deus, aí bem encaminhado. Na presença de Deus. Amém. Isso mesmo. Amém. E a origem profissional? Como começou? Vamos lá. Que é o bivocacionado. É nova essa palavra para mim. Esse termo é bonito, né? Esse termo eu gostei, viu? Viu, pastor? Aliás, deixa eu falar para o meu amigo Eliezer. Exibido. Não, isso aí a gente veio aprendendo. E ele ficou vermelho. É porque assim, Darcy, antigamente, quando a pessoa recebia uma unção pastoral, ele tinha que ser pastor de uma igreja especificamente. E você sabe que Deus, ele é criativo até não querer mais. E muitas vezes ele faz você ser pastor, mas ele tem o objetivo com aquilo de você governar sobre um dos montes aí que ele tem, né? Monte da família, monte da igreja, o monte da sociedade, da política, da educação, da comunicação, do empresariado e assim por diante. E eu te confesso que eu sou bem dessa geração, dessa dobradinha aí que não existia. E depois desse tempo, quando começou, antes mesmo, quando eu ainda estava aqui em Curitiba, estava vendo se ia servir a aeronáutica ou não, que eu sou apaixonado por aviação, esses negócios tudo. E aí ele chegou para mim e falou assim, poxa, você é bom de relacionamento, as pessoas confiam em você, eu acho que você tinha que trabalhar nessa área de vendas, de comunicação, alguma coisa nesse sentido. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então fui estudar administração e realmente a veia comercial, meu pai empresário, indústria, empresas há muitos anos, né? Pude acompanhar meu pai como a terceira maior imobiliária de Salvador. Então, é mesmo, não imobiliário? Eu carregava a pastinha dele para cima e para baixo, então fui aprendendo muito com isso. A pasta ensina muito. Carregar a pasta é o quê? Carregar a pasta significa relacionamento, visitar, estar junto com o cliente. Ouvir o que o outro está falando, está fazendo. Essa foi a minha formação. Depois acadêmica, e aí realmente para a área relacional de vendas, que mistura um pouco de atendimento, consultoria, com vendas, com comercialização. Eu quero dizer para você que nós temos que ir na Bíblia, o nome da empresa dele. É conhecido a história de José
E todo mundo sabe que ele se tornou o segundo no poder do Egito. Em vários dinastias de faraós que se alternaram no poder. Que esse faraó, que foi bem próximo de José, tanto que o colocou, ele veio da origem Ix. José do Egito, ele tinha um nome. Zafenate Paneia. Está na camisa dele. Pastor, você fez um seguro que eu não sabia que existia e ao mesmo tempo é tão relevante, porque é um seguro para pastores. Durante 15 anos ele fala, cara, você tem perfil, você tem isso, você tem conduta, as pessoas precisam de pessoas que falem a verdade, que realmente acreditem naquilo que você está falando e aquilo que você está falando seja verdade, esteja escrito no papel. Eu falei, tem seguro para todo mundo, por que não tem para pastor? Olha aí. E aí na época eu fui atrás das seguradoras também, já existia já um produto específico para isso, mas a gente precisava remodelar esse produto para realmente atingir realmente esse público. Na realidade pastoral. Tanto é que durante muitos anos tentaram comercializar esse produto, esse serviço para pastores, mas as pessoas não eram pastores. E o grande diferencial é que, olha só como Deus faz as coisas. Eu era pastor. Então um pastor recebe o outro para conversar, para entender, e sabe, e conhece o dia a dia. E conhece a realidade, que esse é o fator principal. Então a gente fala a mesma linguagem, sabe a realidade do salário mediano que tem, da vida mediana que leva. Pessoas que realmente receberam o chamado de Deus e cumprem esse chamado. Muitas vezes trabalhando em 2, 3 empregos para ajudar a sustentar a própria igreja, para poder levar a palavra. E quando recebe o salário, além do dízimo, que naturalmente ele já dá mesmo, porque cristão raiz é assim, recebeu, está aqui Deus, né? Colocam mais 40%, mais 50% do que ganham, devolvem para a igreja, porque às vezes precisa arrumar um teto, arrumar uma janela, como se diz, as cadeiras. Muitas vezes é o cartão de crédito dele, da esposa que vai. Então, eu pude perceber ao longo dos anos que o pastor ele deveria ter uma cadeira lá acadêmica dizendo sobre como lidar com as suas próprias finanças. Ainda que a igreja conceda algumas coisas, está tudo bem, faz parte. Mas e os filhos dele? Como é que eles vão trabalhar isso? E durante muito tempo a gente viu que o pessoal não fazia reserva de grana e tal, aquele negócio tudo, até que Deus chegou para mim e falou assim, tá aqui e eu quero que você atenda os meus príncipes. Eu falei, tá bom, então agora vamos profissionalizar mesmo o negócio. Eu trabalhava como pessoa física na comercialização do seguro, debaixo de uma seguradora, e aí eu precisei abrir uma empresa para poder representar não só uma seguradora, como várias que a gente se especializou na questão dos pastores. E aí eu falei, Deus, então já que o senhor está me dando tanta coisa assim, me dá o nome da empresa. E aí veio aquele nome, Zafenate Paneia. Aí eu fui ver a história dele, que está ali em Gênesis 41. E é a primeira vez na Bíblia que Deus orienta o seu povo, o seu servo. Claro que ele estava dando uma resposta de interpretação de um sonho do faraó, vacas gordas, vacas magras, espigas cheias e espigas mirradas, né? E aí Deus deu a interpretação desse sonho para José, que ele falou que não estava nele interpretar sonho, então ele dependia de Deus, e Deus deu. E Deus falou para José guardar, no período de 7 anos de muita riqueza, de muita colheita, guardar 1/5 de tudo que ele estava colhendo, porque ia chegar a 7 anos de muita pobreza. E aí foi a primeira vez que Deus fala sobre nós devemos ser previdentes. E uma das características de uma previdência começa com o seguro, que é onde você tem ali várias coberturas, digamos assim, de afastamento temporário, de afastamento permanente, né? Invalidez. E eu sou daquela época que antigamente o pessoal falava em seguro, eu não vou pagar a vida toda para quando eu morrer os outros ficarem com dinheiro. Aproveitar. Eu ouvi isso muito no campo comercial, né? O pastor é diferente, né? Ele não vai se importar dele ou da igreja pagar aquele valor correspondente do seguro, primeiro porque está protegendo ele e a esposa dele. Família. E uma parte ali pequenininha, mas tem também da proteção dos filhos até 21 anos de idade. E eu nas minhas palestras costumo dizer assim que a mulher não precisa de muito. O que a mulher precisa de verdade
E se acalme aí, Claudinha, na cadeira, tá? Por favor. O que a mulher realmente, Darcy, precisa de verdade é de muito carinho. Ela precisa de um sapato carinho, de uma bolsa carinho, de uma carteira recheada de carinho, né? Então a gente precisa... E de viagens, carinho. Tudo isso, né? Férias, carinho. Né? Carinho. A gente costuma brincar um pouco porque o assunto é sério, mas na realidade existe um papel, um fundo social profundérrimo em a pessoa ter um seguro. Perceba que hoje, inclusive pastores, a maioria tem seguro do carro, mas não tem seguro daquele que gera renda para pagar o carro. Se o pastor vem a faltar, aquele carro, aquela dívida vai ficar transferida para a esposa e para os filhos. E se você não tem um seguro? E se a sua esposa, como pastora, não trabalha fora, não tem uma renda extra, como é que fica a família? Infelizmente, alguns ministérios, quando o pastor morre, pede para sair da casa pastoral. Quando muito ajuda, até porque é uma proteção também para o caixa da igreja. Eles têm que levantar uma oferta especial, mas não levanta isso por muito tempo. Eles dão cesta básica, mas daqui a pouco acaba. Então isso é crucial e tem virado o nosso ministério mesmo de atender as famílias pastorais por uma ordem direta de Deus para cuidar dos príncipes dele. Então a gente trabalha um pouco com essa reeducação financeira para pastores e filhos. Tem toda uma educação ali. E claro que depois disso, o pastor, uma vez vivendo isso, ele tem muito mais propriedade em ensinar o povo dele. O Darcy foi para um exame, estava parecendo uma gripe, indisposto, e era Covid. 2 meses hospitalizado, 31 dias de UTI, em coma 18 dias, e a gente ficou tentando olhar pelo lado espiritual. Eu disse uma frase para Cláudia: Cláudia, eu acho, por telefone, o dia que eu sair daqui eu não serei mais o mesmo. Eu sabia que o Senhor tinha me dado vida, e é justamente o assunto que nós vamos entrar, é que a nossa profissão sirva ao Senhor. Perfeito. O Sertão Gospel hoje ele só tem significado, a gente só topa fazer esse conteúdo em qualquer veículo de comunicação se nós estivermos falando de Deus. É a mesma coisa a Zafenate Paneia? Sim. Eu quero só retomar o assunto do seguro, porque você bem colocou sobre doenças graves. Então hoje existe um pacote no seguro, que daí a gente faz até, se for o caso, personalizado, dependendo do número de pastores que entre nessa pólice de seguro, que tem lá um item chamado doenças graves. Que poderia ser o Covid. Que poderia ser o Covid. Incluso, ele tá o Covid foi uma novidade para todo mundo. Mas a seguradora que me criou, me ensinou a trabalhar com isso e que nos deu o primeiro acesso para pastores foi a primeira a pagar indenização por Covid, que na verdade é um outro nome que tem, que o pessoal fala que é pandemias. Epidemias. Então tem cláusula no seguro de vida que fala lá que não cobre guerras, algumas outras coisas assim. Então por isso que é importante você ter um profissional que fale 100% da verdade para você, sem medo de ser feliz. Que seja da fé, porque entende. Que seja da fé, porque entende aquilo e te diga, olha, isso aqui cobre, isso aqui não cobre. Então, dependendo do pacote, acabou aquele conceito errado que eu vou pagar, e quando eu morrer alguém vai receber. Não. O seguro hoje, de vida, tem muitas coberturas que você mesmo recebe em vida caso alguma coisa aconteça contigo. Quer dizer, se eu estivesse com o seguro pastoral, eu fiquei, 2 meses no hospital e fiquei 4 meses para voltar ao trabalho. Quer dizer, nesses 6 meses haveria uma cobertura do seguro para esse tipo? Se a gente tivesse contratado um seguro específico com esse tipo de cobertura de doença grave ou afastamento temporário, por isso que eu quis trazer dos profissionais médicos, dentistas e advogados, eles são autônomos. Mas eles têm um seguro que, se eles se afastarem temporariamente, cobre. Se eles se afastarem ou ficarem inválidos por doença, tem renda. No nosso caso, a gente tem o valor inteiro, né? O capital cheio, não renda. A gente recebe um montante de dinheiro de uma vez só, entendeu? E isso não entra em declaração de imposto de renda, aliás, não paga imposto. Você declara o imposto de renda que você recebeu aquele seguro, seja você em vida ou algum familiar seu, mas ele é isento de qualquer tipo de imposto. Qualquer. Então é um dinheiro que entra
naquele momento que você mais precisa. Ah, mas eu pago o INSS. Tá bom, você tinha um salário mínimo lá pelo INSS. Mas as suas contas em casa junto com a Claudinha, se a Claudinha não trabalhasse, quem é que ia bancar? Imagine um médico que quebra o braço e fica 90 dias afastado, um médico cirurgião. Então ele tem um seguro e ele aprendeu a fazer reservas financeiras. Então, agora sim, voltando ao que você comentou, o nome que me deu foi Deus. Eu falei, Deus, mas isso não é nome comercial, Deus. Zafenate Paneia, corretoras de seguro. Como é que eu vou divulgar isso numa rádio, numa televisão? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, não é comercial para quem? Eu falei, opa, ok. Não tive resposta. A gente foi atender um grupo de pastores, a gente estava dando uma palestra lá para um grupo enorme de pastores, e a gente faz questão de convidar as esposas deles também que venham, para que elas possam entender também a necessidade daquilo, né? Porque é pequena a parte do pagamento, sim, mas todo pedaço de pagamento é importante para uma família. E eu estava na panificadora tomando café com um amigo. Quando eu cheguei lá no balcão para pedir o pão e o café, a menina olhou assim para mim, eu estava exatamente com essa camisa, bordadinha aqui, Zafenate Paneia. Essa história é da Bíblia, né? Eu falei, descobri que você é cristã. É para ele a propaganda, é para esse público. Não, ainda não foi isso. Ela era uma cristã que estava afastada do evangelho. E aí nós podemos, assim, numa brincadeira, falar, descobri que você é cristã. Ela, na verdade eu estou um pouco afastado. Eu falei, hoje você precisa entrar na porta do seu quarto, fechar a porta e orar a teu Deus em secreto, se reconciliar com ele. Depois disso que o senhor está me falando, eu vou fazer. Quando eu tomei café, comi e tal, aquele negócio tudo, fui pro caixa. O dono da panificadora estava no caixa, eu não sabia. Aí ele, não sei se ele ouviu a conversa ou não, porque era do outro lado, enfim. Eu cheguei lá, o que é isso aí que está escrito na sua camisa? É o nome da sua empresa? É Zafenate Paneia? Eu falei, Zafenate Paneia é o nome da minha empresa. O senhor já ouviu falar da história de vacas gordas e vacas magras? Cristão. Não era. Não era? Ele não era. Eu falei, o senhor gosta de leitura? Que daí eu fui por outro caminho, porque ele me fez uma pergunta técnica. Então o Espírito Santo foi dirigindo quando eu perguntei se ele gostava de ler, se ele conhecia essa história, que o pessoal falava que era a frase chavão popular, vacas gordas e vacas magras. Não, esse é princípio bíblico. Eu estou indo agora dar uma palestra, assim, 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 a gente trabalha com isso, tal, quando José foi ser previdente, 1/5, para guardar das reservas, e lá na frente ele poder usufruir. Ele, rapaz, eu nunca ouvi ninguém falar nada sobre isso, me interessei, onde é que é essa igreja? Eu estou te dando a minha palavra que eu vou lá. Amém. E ele não era cristão. Aí, quando eu saí da panificadora, que eu estava me dirigindo para a igreja, o Espírito Santo falou assim, respondendo a sua pergunta, não era comercial para quem? Ele deu uma cutucada assim, agora eu vou te responder. Não é comercial para quem, Darcy? Eu falei, para mim, na visão empresarial, comercial, realmente não era comercial. Mas para Deus, para o reino de Deus, que é para isso que nós existimos e trabalhamos e temos as nossas empresas, para o reino de Deus, para ganhar almas para Jesus. E você tem também, como lado empresarial, como lado de prestador de serviço, você tem, acima de tudo, o ideal de qualquer pastor ganhar almas. O cargo de pastor, ele é só para organizar a instituição. Qualquer um que recebeu o Espírito Santo, a nossa função é ganhar almas para Jesus. É isso. Se vai ser através do Darcy, através do pastor Eliezer, através da Claudinha, que a pessoa vai vir, não tem importância, porque é um ato do Espírito Santo. Ele que vai dar o alimento, e pode ser que eu plante, mas o pastor Eliezer regue. Quando Deus sonhou conosco, é porque ele sabia que existiriam determinadas pessoas, e eu digo no plural porque pode ser uma ou pode ser milhares, que vão ouvir a voz do pastor Eliezer, ou do Eliezer, empresário, ou do Darcy. Então, Darcy, o teu chamado, seja ele pastoral, profético, apostólico, evangelístico, de mestre, seja o que for que Deus tem para você, é porque existe determinado número de pessoas que vão ouvir o Darcy falar. Quem convence é o Espírito Santo. Mas o Darcy, ele vai fazer o quê? Ele vai dar testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Tem pessoas específicas que só vão chegar ao Evangelho porque vão ouvir a sua voz,
Porque eles olham para você e falam, nossa, que cara legal, né? Nossa, olha a Claudinha, olha a profissional que ela é. Nossa, eu não sabia. Nossa, e tudo isso ela tem Deus. Nossa, eu quero isso que ela tem. Isso não é inveja. Mas isso é uma sede e uma fome que nós, como sal da terra e luz do mundo, temos que provocar nas pessoas. Então vamos às imagens? Não somos uma igreja de pessoas perfeitas. Somos uma igreja de pessoas alcançadas pela graça. Aqui existem histórias de recomeço, famílias sendo restauradas, crianças crescendo nos caminhos do Senhor, jovens descobrindo seu propósito, pessoas que encontraram esperança quando acharam que não havia saída. Há 13 anos vemos Deus escrever histórias que só Ele poderia, e acreditamos que Ele continua fazendo. A próxima história pode ser a sua. Igreja Ágape, um lugar de vida e comunhão. Então você viu aí a abertura da Igreja Ágape. O pastor Cleverson estará toda quinta-feira, 20 horas. Nós devemos começar a produzir. Essa é a abertura oficial do horário da Igreja Ágape. Uma história de amor, a Igreja do Coração. E nós devemos ter às 20 horas essa faixa de muita gente no podcast Ideal, que está se tornando, e eu posso dizer que o SICOM, que é o Sistema Integrado de Comunicação, você está vendo aqui a logomarca do SICOM, está se tornando uma plataforma multimídia e agindo. Em breve vem a rádio, tanto web quanto FM. Em breve você vai ficar sabendo de muita coisa. Jornal de Colombo, Metropolitano JC, que é digital, Ideal Produções, da qual faz parte o Idealcast Rádio também. Então você está conhecendo o grupo do SICOM. Vamos aos abraços? Nós estaremos com o pastor Celso Tesseroli. Celso, com Pastora Carlão Chmielowski, em Porto Amazonas. O Carlão é o presidente da Câmara de Vereadores, é também alguém de Deus, ele é da cidade de Porto Amazonas. É uma pessoa que coloca o trabalho dele como plataforma para segurar o povo de Deus. Ele tem uma grande votação do povo de Deus que reconhece nele um verdadeiro, mas um daqueles que trabalha. Inclusive o Carlão é tão dinâmico, quando precisa ele pega a máquina lá da prefeitura e ele vai dirigindo lá e ele faz o trabalho. Uau, que legal, é daquele pau para toda a obra. Eu quero também mandar um abraço para a equipe da vereadora Mary Martins, que esteve aqui conosco. Ela está fazendo um grande trabalho. E a Mary Martins, ela é esposa de um pastor e ela foi pastora junto com o marido dela em 11 países, incluindo Israel. E aí, de repente, o marido já foi, inclusive, deputado federal, chegaram para ela. Dona Mary, é a sua vez. Está preparada? Tô. Mas é para isso. E ela nunca pensou, ela é esposa de pastor e se tornou uma das vereadoras mais votadas de Curitiba. E tem inclusive situações assim que encaminham algumas reivindicações até para o Darcy encaminhar para ela. Uma equipe de idosos me pediu para fazer um filme. Eu quero ver se dá tempo até. Se der tempo eu vou colocar esse vídeo. Isso, ombros girando para frente. Cadê a manutenção da prefeitura? Academia ao ar livre da Rua Alves Sena, 73, no bairro Santa Cândida, está inutilizável e decepciona grupo de idosos. Decepcionado, tá? Nossa vida isso aqui, gente. Que isso? Decepcionado, tá? Nossa vida isso aqui, gente. Que isso? Aí, punhos. Foi decepcionado, tá? Nossa vida isso aqui, gente. Que isso? Perdão. Respostinha. Cré.
Enferrujar, né? Que tem gente aí que você sabe que enferrujadinha. Tem gente que o professor saiu de licença, a pessoa também saiu junto. Não quer nem saber, né? Fazer atividade. Uma academia ao ar livre com idosos. Chegamos lá todo enferrujado. E eu disse, olha, fiz um filminho e mandei para a equipe dela, e a equipe falou, vamos fazer uma solicitação oficial à Prefeitura de Curitiba. Em menos de meia hora estava na Prefeitura. Uau, então agora é entrar na programação, né? E com certeza eles vão fazer. Então, um abraço para a equipe da vereadora Mary Martins. E o bate-papo acabou, Claudinha. Mas já? Não trouxe o Salomão hoje? Não trouxe o Salomão. Salomão vai para São Paulo, a gente não vai ver o Salomão. Vamos ter que ir lá em São Paulo ver ele de novo, que a gente já foi ver. Já. Aliás, o Salomão foi o primeiro a puxar meu cabelo. Tá firme? Não é peruca, pessoal. Não é peruca. Eu vou fazer um teste. Eu também não é implante. Não é implante. Nós temos aquela foto? Tem. Então, olha, você vai ver. Olha, veja a foto aí, tá? Olha, provei. Esse é o Salomão tentando arrancar. Não, na verdade, estava segurando. Aquele negócio que é cavalo, vai cair. Segurou ali. Onde ele achou o cabelo. Onde ele achou ali, ele pegou. Pastor, obrigado pela tua presença. Vai ser... Bom, você sabe que eu te vejo em São Paulo, Florianópolis, aonde você estiver. E se eu não Só não vou muito para longe, viu? E se eu não te ver aqui, eu me encontro contigo lá no céu. Com certeza. E queira Deus que a gente seja vizinho de mansão. De mansão celestial. Porque não vai ter muro, né? Não vai ter muro, então. Então, se a pessoa tem um vizinho legal assim... Olha, o pai está nos chamando, vamos lá. E assim vai. Mas eu que agradeço a vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo privilégio, pela responsabilidade da gente estar trazendo aqui o nosso testemunho de vida, o nosso chamado, o nosso ministério, em prol do reino de Deus, em prol dos príncipes do Senhor, como nós falamos no começo. E a gente se coloca à sua disposição para quem vocês nos indicarem e falarem, precisarem de alguma informação. Você tem meu telefone, acho que está aparecendo aí também na... Isso, tem o telefone ali, pastor Eliezer Almeida Júnior, o telefone também, o teu telefone de Curitiba, né? Tá, é o mesmo que você usa, né? O mesmo, né? É o principal. Então a gente tem, graças a Deus, aí pastores no Brasil todo, de várias denominações, da mais tradicional à mais avivada, da mais pentecostal, enfim, é pastor evangélico, é igreja, a gente consegue fazer, detalhe, pelo CNPJ da igreja, tá? Pelo CNPJ da igreja. E aí tem algumas coisas que não precisa você preencher, então por isso que o seguro é bem mais em conta, porque a gente não usa isso só para comercialização no nosso trabalho, não, a gente usa realmente isso para dar acessibilidade a todos os pastores que tiverem esse desejo. Pastor Eliezer, obrigada pela sua presença, seja sempre muito bem-vindo, foi muito esclarecedor e fica aí a dica, né, para os pastores. Povo de Deus, encerramos por aqui, mas na próxima terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui com o Sertão Gospel, pelo Idealcast e com toda a força dos veículos de comunicação do SICOM. Valeu, povo de Deus! Até a próxima terça-feira. Tchau! Tchau! Tchau!